Olá, graça e paz. Grandioso Deus, obrigado pela esta oportunidade de mais um dia estarmos aqui, unidos, dando continuidade à leitura do livro de Deuteronômio, onde hoje estaremos lendo o capítulo 8. Aqui neste capítulo nós vamos ter ali, do versículo 1 ao 20, a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. É um mérito, a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Durante os 40 anos no deserto, Deus afligiu e testou o seu povo, né? Alimentou o povo com maná, cuidou das vestes, né, do povo para que não se envelhecessem, os pés não se machucassem, não se desgastassem. Tudo isso para que o povo aprendesse a confiar em Deus e a viver com Deus através da palavra. Moisés ali, ele exorta o povo, neste capítulo, nós vamos ver essa exortação para que houvesse obediência, para que eles possuíssem, né, usufruíssem dos benefícios de Deus, se deleitassem da terra prometida. Ali nós também veremos, aqui nós também veremos o povo sendo advertido, né, contra o perigo que é esquecer de Deus e confiar no seu próprio braço. Isso leva o povo à destruição. Vamos dar início à leitura do livro, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, que diz: Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Aqui nós estamos vendo Moisés dando um resumo dos decretos da aliança que o Senhor fez com o povo de Israel. Versículo 2: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Aleluia. Aqui nós vemos o povo sendo lembrado de onde o Senhor, mais uma vez, né, sendo lembrado de onde o Senhor os tirou e das maravilhas que o Senhor, o Deus de Israel, operou durante os 40 anos no deserto. Versículo 3: Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aqui nós vemos que primeiro o povo passou pela humilhação, né, da privação de alimento, para só então depois o Senhor enviar a provisão do maná, né? E o que significa isso? O que é o maná? O desconhecido, sabe? O sobrenatural, o pão da vida, né? O pão do céu. Obrigou Israel a depender e a buscar a Deus todos os dias para sua sobrevivência. Deus, ele foi assim, foi muito incisivo nessa decisão em provação com o povo, porque eles começaram a ter fome, passar fome, né? Sendo que no Egito eles comiam e comiam coisas razoavelmente boas, né? Então Deus mostra que o homem ele não necessita apenas do pão físico para sua vitalidade, mas ele também necessita da palavra do Senhor, que na época, nesse tempo, ela era proferida através de Moisés. Então, nós vemos nesses versículos que o Senhor ele queria ensinar o povo que era necessário buscar não só provisão do alimento físico,
mas a provisão de Deus, né? A palavra de Deus, que é a fonte de vida. Nós vemos lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo do 1 ao 11, quando Jesus, ele foi tentado e venceu essas tentações através da palavra de Deus, provando assim para nós até os dias de hoje o quão poderosa é essa arma que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus. Versículo 4: As roupas de vocês não se gastarão e os seus pés não incharão durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Aqui no versículo 5 nós vemos a disciplina, né? Tendo o propósito de instruir e de transformar. A disciplina que era aplicada ao povo de Deus lá no deserto serviram para corrigir as suas atitudes, tornar eles obedientes, para que eles assim pudessem entrar na terra prometida. Versículo 6: Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram no vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobres das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Aqui dos versículos 6 até o versículo 10, nós vemos, né, Deus ele conduzindo o povo a entrar numa terra cheia de riquezas naturais, né, uma terra abundante, uma terra muito parecida com o Brasil, em contraste com a escassez que eles viveram lá no deserto, né? Então Deus ali ele direciona que o povo seja grato ao que Deus Moisés, né? Ele direciona o povo para que sejam gratos ao que Deus fez por cada um deles. Apesar do ferro também ter chegado na Palestina após a morte de Moisés, os estudiosos, né? Eles descobriram que existem inventários da antiga Ugarite, né, que está cerca de 1400 anos antes de Cristo. Eles já mencionavam ali nesses inventários 2 talentos de ferro. Então, acredita-se que as minas de cobre lá na península do Sinai eram áreas que estavam ao sul da Transjordânia, já era um valioso recurso daquele tempo do ferro. Versículo 11: Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná para vocês e os sustentou, que os seus antepassados não conheciam, mas humilhá-los e prová-los a fim de que fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração:
A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Aqui nós temos versículos onde Moisés, direcionado pelo Senhor, instrui, né, alerta o povo para não permitir que o tempo de abundância faça com que eles esqueçam do tempo de escassez, né, que eles não venham se achar autossuficiente e esqueçam de Deus, né, se Israel deixasse de seguir o Senhor, de adorar o Senhor para adorar outros deuses, estariam assim cometendo o pecado da idolatria e quebrando a aliança com Deus. E isso se reverteria em castigo, destruição, assim como Deus fez com as nações que viviam ali na terra de Canaã. E assim nós encerramos o livro de capítulo 8, né, de Deuteronômio, onde aqui se fala sobre a prosperidade, né? Aonde ela pode chegar se você não se esquecer de obedecer a Deus, se você não ser orgulhoso, se você confiar apenas no Senhor, né? E ter gratidão ao cuidado de Deus com o povo de Israel. Essa é a nota, né, que eu vejo aqui no capítulo 8, encerrando assim este capítulo. Shalom Adonai, Deus os abençoe.